Hola, bienvenidos, sexto año. Hoy nosotros vamos a trabajar el presente de indicativo, solo que los verbos irregulares. Então, presente do indicativo, verbos irregulares. Lembrando que a gente já viu os verbos regulares e hoje nós vamos ver os verbos irregulares, tá bom? Então, vamos lá. Os verbos irregulares são aqueles que sofrem alguma alteração em qualquer parte do verbo conjugado, seja ele no começo do verbo, na raiz, tá? Ou na desinência. Isso também pode acontecer em ambas as partes, pode acontecer também na raiz e na desinência. Bem, vamos acompanhar agora a primeira irregularidade, tá bom, pessoal? Então, a Pro colocou para vocês assim, ó, verbos com mudanças vocálicas. Então, nós vamos ter a troca do E por IE, depois do O por UE, E por I e U por UE. Vamos ver um pouquinho? Olha só a nossa tabela. Nós temos aqui os verbos poder, pensar, pedir e rugar. Percebam que a regra que a Pro acabou de falar está acima da nossa tabela. Então, a gente consegue acompanhar essa alteração. Por exemplo, yo puedo, tú puedes, él, ella y usted puede, ¿sí? E depois, a terceira pessoa do plural, pueden. Depois, no verbo pensar, nós temos novamente as três primeiras pessoas com alteração e a terceira do plural. No verbo pedir, novamente, as três primeiras do singular e a terceira do plural. E no nosso último verbo, rugar, as três conjugações referentes ao singular e a terceira do plural. Aqui, observem que no nosso pronome pessoal, nosotros e vosotros, não vai ter alteração, tá? Vamos lá. A nossa segunda alteração referente aos irregulares. Então, verbos que terminam com o final ser e sir, tá? Eles vão ter que adicionar a letra Z, tá? Somente isso acontece na primeira pessoa. Isso com o pronome que nós temos no singular, pronome pessoal, yo, sim? Vamos ver um pouquinho? Olha só, nós temos um exemplo aqui, ó. Yo no lo conozco, señor. Então, aqui nós temos o verbo conocer com essa alteração. Depois, olhem a nossa tabela. Aqui nós temos três verbos para exemplificar isso. Verbo conocer, agradecer e traduzir. Todos eles com a alteração na primeira pessoa do singular. Yo conozco, yo agradezco, yo traduzco. Sim? Isso vai ocorrer somente na primeira pessoa do singular. Agora, pessoal, vamos para as nossas exceções. Isso ocorre com exceção dos verbos hacer, satisfazer e cocer, tá? Bem, falando agora da nossa terceira irregularidade, verbos com irregularidade na primeira pessoa do singular. Vamos ver um pouquinho? Olha só, então nós temos o verbo dar, hacer e salir. A irregularidade vai ser somente na primeira pessoa. Observem aqui em vermelho. Doy, hago e salgo. Essas vão ser as diferenças. Depois, na nossa quarta irregularidade, nós temos o seguinte, verbos com duas irregularidades. Então, eles apresentam o que nós já vimos aqui. Olha só, em alguns verbos pode ser que ocorra duas irregularidades na conjugação. Vamos ver um pouquinho? Olha só. Verbo tener, tengo, tienes, tiene, tienen. No verbo decir, digo, dices, dice e dicen. Sim? Bem, a Pro colocou para vocês uma música para vocês escutarem, uma canção, sim, de Julieta Venegas. Vocês vão assistir o clipe, escutar essa música. É uma música que está no presente do indicativo, tá? Vou pedir para vocês prestarem atenção nos verbos, tá? Se eles estão na sua forma irregular, na sua forma regular. E na nossa próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre esta canção. Pessoal, hasta la próxima clase. Adiós.